já cá temos a lei da paridade com as 3 da manhã. Exatamente. Adriana, Leonor e Maria, bem-vindas. Obrigada. Antes de mais, vamos aqui falar sobre este podcast que vos juntou e também sobre os 2 espetáculos ao vivo que vão ter no dia 25 de maio no Tivoli e no dia 2 de junho no Teatro Sá da Bandeira. Eu acho que antes de mais impõe-se que se apresentem individualmente. O que é que fazem? O que é que gostam Vamos de lá fazer? começar. Leonor. Leonor. Sou eu que tenho a bola para começar, então eu sou Tens, a sim, Leonor. senhora. É a nossa stalinista Sou das horas. antropóloga, chego sempre a horas, o que irrita especialmente a minha amiga Maria Castelo Branco, que consegue ser exatamente o oposto. E o que é que vocês têm mais para dizer sobre mim? Bom, que... Recomendo sempre um livro no fim do podcast. É verdade. É verdade. É a nossa É o Carlos Vaz Marques. irremediável. É o Carlos Vaz Marques da- do nosso. Sim, é o Carlos Vaz Marques do nosso programa e também é a pessoa que está sempre a olhar para o relógio e a fazer esse sino, ou seja, está a fazer sempre gestos para nós nos Então despacharmos. tu és a Ana Galvão de... Ok. Tá Sério? bem. É? Muito bem. Estou sempre assim É, também. ela está Essa- sempre a andor. Essa Adriana. comparação é A Adriana que... é a nossa CFO. Sim, o que eu faço é isso. A única coisa que eu faço é tratar gerir, é gerir este grupo, porque elas, enfim. E é a nossa maior direitista do programa. Ok, portanto, ela no Não fim diz sei assim, se eu sim, concordo. mas dá lucro. É o porque que- sim. No fim do dia é bom, mas dá lucro, não dá? Então está tudo bem. Ok. É É a verdade. capitalista Mas que do nosso fazes tu? Ou programa. seja, para além da lei, Adriana, para além da lei da paridade onde te conhecemos, quem és tu que fazes? Bom, eu sou farmacêutica, portanto eu sei que é uma coisa muito diferente de pessoas que tratam assuntos de política, como é normal. Sou farmacêutica e, bom, comento na televisão, tal como a minha amiga Exerces Maria. como farmacêutica? Sim, exerço como farmacêutica, trabalho no Infarmed e, portanto, sou a única funcionária pública desta mesa. Olha, eu tenho uma bolsa de investigação do Estado português. Está bem, mas não és bem funcionária É verdade, pública, não não é? sou. RTP. És precária, no fim do uma dia és precária precária. Ser bolseiro não é fácil. Maria, Eu estou sempre a chegar atrasada. Quanto? A Leonor- É assim, um bocado. Quanto é um bocado? Sabes que, imagina, Proporções impensáveis de eu adoro a Leonor, é a minha irmã, mesmo a Adriana também, mas nós sabemos e já estabelecemos que, por exemplo, se nós viajássemos as 3, Não ia a Leonor resultar. deixava de me falar mesmo, eu acho. Eu também, Maria, eu sinto que Sim, eu também. Se calhar Não, nós não eu íamos acho que tu viajar és às o 3 type A e porque não type ias B. chegar a tempo ao aeroporto. É provável que Sim, eu perdesse tens o de perder avião, o voo. era isso. Íamos Sim. eu e a Adriana, mas depois também não íamos estar de acordo, porque a Adriana ia querer ir aos melhores restaurantes possíveis e eu Sim. ia querer poupar dinheiro. Tu ias querer ir ao Olivia, sim. Que Maria, horror! Mas tu é que tens chegas, que ir ao chegas Olivia. atrasada à lei da paridade verdade. e a mais onde? Tens outra ocupação além de documentário? Não, olha, eu fiz consultoria política e depois saí e dediquei-me só ao comentário agora. E gostava muito de voltar para a academia e estou a tentar. Tu Mas consegues viver disso? Vives mesmo de comentário político? agora consigo. Sim, senhora. É muito divertido. Pois acredito que sim. É divertido Acredito porque podes dizer o que é que achas e o que é que pensas e podes chatear pessoas e é engraçado. Então, mas temos aqui várias direções políticas. Leonor esquerda, verdade. Adriana direita. Tu mais moderada aqui entre as duas? Não sei se podemos dizer isso. Acho que a Maria costuma estar mais entre as duas. Qual é o assunto em que vocês mais sou liberado. se pegam? Epá, olha, Talvez o feminismo em si também, não é? Nós Não. temos visões diferentes do feminismo. sim, e temos a Leonor visões gostou bastante muito que diferentes. dissesse isso. Obrigada por teres dito isso. Eu odiava quando ao início a Adriana dizia somos todas feministas E e eu somos. ficava tipo, mas tu achas que a Margaret Thatcher foi muito importante para partir o telhado de É vidro? isso. Olha, E nós- eu não tenho muita simpatia por Nós, ela. nós nos espetáculos do ano passado que fizemos, começávamos precisamente com isso, que é diferentes tipos de feminismo, e o feminismo da Adriana, eu brinquei, era tipo o feminismo da mosquita, que é tipo um mosquito picou-me, mas são só as mulheres mosquitos que picam. E é uma chatice, mas pelo menos é uma mulher a picar, estás a ver? E é um bocado isso. A Adriana é um bocado isso. Sabes que o meu feminismo gosta que todas as mulheres tenham acesso ao poder e elas gostam só que as da equipa delas. Mas, ou seja, tenham tipo, a acesso ao poder. Meloni ter acesso Ok, ao poder sim. é uma grande conquista para a Então, Adriana. grande característica da lei da paridade é a vossa visão feminina ou feminista? Feminista. Feminista Feminista. da atualidade. Feminista, E é sim. uma coisa que vocês marcam sempre no início. É um espaço de documentário feito por 3 mulheres. E acho que é importante deixar esse ponto claro, porque é o único programa de comentário político feito por mulheres e mulheres jovens. E nós achamos e consideramos, e acho que em 2026 não é aceitável termos painéis profundamente masculinos a discutir política. Acho Os que- manels. O que chamamos de manels. E acho que incumbe também aos próprios homens e é uma... Manels porque male and panels, não é? Exato. Male Exatamente. panels. E acho que até incumbe aos próprios homens, e é uma das mensagens que nós temos e que queremos passar para o nosso espetáculo, que não é preciso ter medo do feminismo.
feminismo. O que o feminismo quer é que efetivamente exista a igualdade. E acho que os próprios homens também devem querer que não existam espaços em que as mulheres não possam estar. Porque efetivamente existem mulheres na vida deles. Existem filhas, existem irmãs, existem mulheres e, portanto, no fim do dia, esta ideia de que o feminismo lhes vai retirar alguma coisa não é verdade. No fundo, muitas vezes os próprios homens são vítimas de uma cultura machista que eles próprios também os depois prejudica, acabam... Exatamente. Claro, exatamente. Falaste aí em espetáculos já várias vezes, porque é o que vai acontecer Sim. 2 vezes, não é? Uma vez no Tivoli, então 25 de maio, depois dia 2 de junho no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Como é que se transforma uma conversa, não digo séria, mas uma conversa que se quer que seja levada a sério, mas também num espetáculo, no fundo, não é? O que é que tem para oferecer a quem paga bilhete para vos ver? Eu acho que esta conversa sobre estes novos espetáculos que vamos fazer este ano começaram muito a partir desta pergunta de quem tem medo da igualdade. Porque eu acho que nós tentamos também falar muito para a nossa geração, nós somos tipo geração Zoomer e tentamos muito falar para esta geração que está online e está a ver estes conteúdos da manosfera, mas também as mulheres que estão a ver as coisas das threadwives e etc. E começámos a pensar que seria interessante fazer um espetáculo sobre porque é que há tantos homens e também mulheres que têm medo da igualdade e do feminismo, mas encará-lo com uma perspectiva pedagógica, ou seja, dizer é ok que uma série de homens e de rapazes novos tenham inseguranças sobre a sua vida e sobre a sua masculinidade, mas nós queremos mostrar que o feminismo serve para libertar toda a gente de uma série de preconceitos que também afetam, para além das raparigas, obviamente, os rapazes. Então isto não é só o podcast ao vivo, Maria? Não é só. Não é só o podcast ao vivo, até porque nós no podcast normalmente fazemos vários temas feministas, mas também fazemos, lá está, comentário político do dia a dia, ou seja, sei lá, agora tivemos um ano deste governo e fazemos essas coisas, mas também vamos fazer no podcast ao vivo, vamos fazer uma coisa completamente diferente, que é focada mais nestes temas. O que a Leonor estava a dizer é muito interessante, porque há uma data de rapazes, a nossa geração em particular está entre Agora, dois... desculpa, mas que idade é que vocês têm? Só porque as pessoas estão a ouvir, se calhar só ouvem voz e não sabem exatamente que Fiz idade. agora 27. Ok. Eu vou 26. fazer 27 Muito e bem. a Adriana nasceu no ridículo 2000. ano de 2000. Ninguém Sim, nasce eles em fazem 2000. questão de dizer isto. Eu Ninguém ia- nasce em 2000. Eu e a Leonor somos entitled para falar porque nascemos em 99 e portanto ainda... Ela já é um bug do viveram milénio. em dois séculos, não é? Exato. Nós Tem vivemos experiência de 2 séculos. Sim, dois sim, séculos, 2 milénios. Claro, Exatamente. é Exato. Ainda nascemos no escudo, mais ou menos. Lembramos-nos muito bem. Mas sim, ou seja, a nossa geração, há aqui uma coisa que toda a gente repete, toda a gente nos convida para falar, é sempre. Mais velhos, dos partidos, perguntam sempre, mas porquê que os jovens não se interessam por política? E a resposta é sempre, a nossa geração é a mais politizada de sempre, dizem os estudos, não é só por achismo. Mas a politização desta geração não é Como nas as vias pessoas mais velhas tradicionais. achavam que devia ser. Não é por via dos partidos, é por via de causas, é online. Isto significa que há um gap cada vez maior entre raparigas e rapazes na politização. Ou seja, as raparigas estão cada vez mais para a esquerda ou para o progressismo e os rapazes estão cada vez mais radicalizados. Até porque online a radicalização é muito fácil. Tu entras num pipeline e de repente estás a ouvir o Andrew Tate. E porquê? Porque a masculinidade, é sempre posta à prova. Ou seja, se vocês pensarem num rapaz, esse rapaz vai ter sempre de se provar a sua masculinidade ao pai, aos amigos pares. do recreio, Aos pares. aos pares. Se chorar fora de horas é uma coisa que não pode acontecer, é imediatamente efeminado. E, portanto, a masculinidade construída também magoa isto, pegando no que a Leonor dizia e bem, também magoa muito os rapazes. E quando nós falamos de feminismo e parece um bicho-papão para estes rapazes, parece precisamente porque é mais um modelo que eles não conhecem. E há um modelo que eles conhecem que já não consegue ser reproduzido porque vem a partir dos pais. Quer dizer, o século XX avançou mais rápido que os rapazes. Ficam ali num vazio Foi rápido, foi. existencial. Vocês tiveram algum tipo de problema para chegar até onde estão agora? Por parte dos homens? Claro que sim. Foi Acho difícil? Acho que todas nós sentimos isso. Acho que e vocês certamente também. Todas as mulheres que têm espaço e que efetivamente têm uma componente pública vos poderão dizer a todas as pessoas, é muito mais difícil uma mulher aparecer e se manter no espaço mediático porque o tipo de insultos que nos fazem sendo mulheres são completamente diferentes daqueles que fazem quando é um homem. Ataca-se a competência do homem quando se ataca. A nós é muito mais pessoalizado. É sexualizado. Fazem deepfakes com as nossas fotografias, têm uma atitude que em certos aspectos pode ser mesmo assustadora e nós queremos, e essa é a mensagem do nosso espetáculo. Nós queremos, inclusive, trazemos convidadas, mulheres que são absolutamente brilhantes nas suas áreas,
áreas, que se destacam nas áreas em que estão. Temos, por exemplo, Já a Jéssica convidaram a Ana Silva. Galvão uma vez, Já então, não convidámos a estou a Ana dizer. Galvão. Mas isso foi a exceção. A exceção. Convidámos a Ana Que Galvão, mentira. exatamente, no ano passado e foi absolutamente brilhante. Foi mesmo. Foi incrível. Adorámos ter a Joana connosco. Adorámos ter a Dana connosco e, efetivamente, neste espetáculo vamos ter pessoas como a Jéssica Silva, uma mulher desportista, vamos ter a Carolina Deslandes, vamos ter a Tânia Graça. No Porto vamos ter a primeira chefe Michelin do país, a Rita Magro, a título próprio, numa área profundamente masculina, para poderem também explicar exatamente o que é que efetivamente passaram de diferente que um homem no meio delas acabaria por passar, porque acho que nós acabamos todas por chegar à conclusão que não existe propriamente espaço que não seja profundamente masculino e que as figuras mais destacadas acabem por ser Exceto a lei masculinas. da paridade. Exatamente. Acabem por ser E às 3 da masculinas. manhã E às 3 da também. Às 3 da manhã. Mas nós temos uma regra que é: as nossas convidadas são mulheres. E nós queremos sempre trazer mulheres porque achamos que já tantos espaços trazem homens que faz sentido que nós acabamos por trazer sempre Só, mulheres. então, marcado para 25 de maio, o Teatro Tivoli está esgotado. Está esgotadíssimo. Já está esgotado. Caramba, isso é impressionante. Vocês esgotam muito rápido o espetáculo. Nós também Sim. estamos impressionadas. Nós também estamos, mas queríamos dizer às pessoas se de facto não querem perder a oportunidade de ver ainda a Lei da Paridade ao vivo, com as convidadas absolutamente fabulosas, como a Bárbara Tinoco, como a Sofia Oliveira e como a Rita Magro no Porto. Ainda temos alguns bilhetes, são poucos, mas aproveitem para 2 de junho. 2 de Sá da junho, Bandeira. Sá da Bandeira, Estou a ver exatamente. CFO. A Adriana vai ser obrigada a ir ao Porto. Agora, o Ela é que está a negociar podcast, tudo com a Ticketline. o podcast tem um episódio por semana, é Sim. ouvir. Isso é grátis e não há Exatamente. bilhetes à venda. Exatamente. Obrigada às três. Obrigada. Adriana e Leonor, muito obrigada.